uma ideia. Resistente, altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar. Essa frase resume o que está por trás de uma das obras mais fascinantes do cinema moderno, Inception. Esse é o meu filme favorito do Christopher Nolan. Não só pela narrativa criativa, ou pelas camadas, ou pela trilha sonora maravilhosa do Hans Zimmer, que parece amassar, comprimir as camadas de tempo e espaço nas notas que ele compõe. É porque esse filme é, ao mesmo tempo, uma história sobre ideias e uma ideia contada através de uma história. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre 3 coisas. Por que o filme Inception é um excelente exemplo de como as histórias podem moldar o que acreditamos? Também quero falar o que isso tem a ver com cosmovisão, usando um pouco dos pensamentos do James Sire, do Tolkien e do C.S. Lewis. E por fim, o que isso significa para aquele que cria, especialmente para o artista cristão que carrega um compromisso com aquilo que comunica. Mas qual é a história desse filme? Bom, Inception, ou A Origem em português, se passa num mundo fictício em que as pessoas agora podem entrar dentro dos sonhos umas das outras. Dom é um especialista em surrupiar informações secretas entrando dentro do subconsciente daqueles desejados. Só que depois de uma última extração, ele recebe uma proposta inusitada. Um novo contratante não quer que ele tire alguma informação confidencial, preciosa, sigilosa. Ele quer que o Dom implante uma ideia. E esse é o simples e profundo ponto central do filme: plantar uma ideia no inconsciente de alguém. Mas não é qualquer ideia. Ela precisa nascer como se fosse da própria pessoa. Precisa fazer sentido dentro do mundo dela. E aí que o desafio começa: construir um mundo em que aquela ideia faça sentido. Não sei se você percebeu, mas é exatamente isso que acontece quando consumimos uma história. Seja um filme, um livro, uma música, uma série. Essas obras criam um ambiente em que uma ideia pode ser absorvida com muito mais força do que em qualquer outro argumento lógico. James Sire diz que toda pessoa tem uma cosmovisão, uma espécie de mapa mental que, mesmo que de forma inconsciente, responde às grandes perguntas da vida. Quem somos? De onde viemos? Existe certo e errado? O que acontece depois da morte? O que vale a pena? Essas perguntas, ou melhor, as respostas que damos a elas, moldam a forma como vivemos, pensamos, escrevemos e criamos história. É por isso que toda história carrega uma cosmovisão. Mesmo que não seja explícita e mesmo que o autor diga que só quer entreter você, toda narrativa nasce de um lugar mais profundo. Como diria Francis Schaeffer, as pessoas funcionam a partir de uma visão de mundo, quer tenham consciência disso ou não. E o Christopher Nolan entende isso. Ele não apenas criou um roteiro criativo, ele construiu um universo simbólico e visual em que aquela ideia é vivida pelo espectador. E como ele é um excelente diretor, ele sabe usar não só as ferramentas narrativas de roteiro, mas as ferramentas do cinema ao máximo. A trilha sonora do Hans Zimmer que simula o passar de tempo em diferentes velocidades, as cenas em câmera lenta nos níveis mais profundos de sonho, os cortes secos que te fazem duvidar do que está acontecendo, se é realidade, se é sonho. A escada de Penrose, essa arquitetura que desafia a lógica. Tudo isso reforça a ideia de que estamos em uma construção mental. Traçando esse paralelo, assim como Dom e a sua equipe constroem sonhos, o Nolan constrói um filme com um sonho em si. É metalinguagem, é um filme sobre ideias que quer plantar uma ideia em você. O C.S. Lewis compartilhou na sua autobiografia que, ali na infância, adolescência, ele acabou rejeitando as ideias do cristianismo, mas sem querer
começou a ser cativado, apresentado por elas através das histórias. Foi por meio da literatura que ele se abriu a conceitos que antes ele tinha rejeitado pela razão. A razão é o órgão da verdade, mas a imaginação é o órgão do sentido. Já Tolkien, no seu ensaio sobre histórias de fada, diz que as histórias têm o poder de reencantar o mundo. Ao contrário daqueles que acusam as histórias de ficção como escapistas, elas não nos fazem fugir da realidade como covardes. Pois Tolkien fala que esse desejo pelo mundo secundário, por esse mundo além da nossa realidade, não é um desejo de um traidor, mas de um escravo que quer se libertar. E é por isso que as histórias têm o poder de nos tirar de um mundo achatado e sem maravilha. As histórias que nos colocam em outro mundo nos ajudam a enxergar o nosso mundo com novos olhos. E Inception faz justamente isso. Nos faz questionar o que é real, o que é memória, o que é culpa, o que é fé. Então, se você cria histórias com imagens, com músicas, com palavras, você está lidando com ideias. E ideias têm poder. Como diz James Sire, as cosmovisões não apenas moldam o que pensamos, mas moldam como sentimos, como criamos, como amamos e como adoramos. Criar não é um ato neutro. Não existe entretenimento 100% vazio. E é por isso que o artista cristão tem uma responsabilidade. Criar com um propósito. Não é sobre colocar um sermão dentro da história, mas entender que a sua fé vai vazar, digamos assim, na forma como você enxerga o mundo e na forma como você apresenta o mundo a quem consome a sua arte. C.S. Lewis diz que o mundo não precisa de mais escritores cristãos, precisa de mais cristãos que escrevam bem. E aí que a gente volta pro Nolan. Mesmo que ele não seja declaradamente cristão, na verdade eu não sei, apesar que tem muito simbolismo, muitas mensagens, não sei se é consciente ou inconsciente da parte dele, mas como criador, ele é alguém de se aplaudir porque ele usa todas as ferramentas disponíveis para contar uma boa história. E isso é coisa de gente que sabe o poder que elas têm. Ele entende de ritmo, de imagem, de silêncio, de metáfora, de simbolismo. Ele entrega uma obra coesa, inteligente, simbólica e envolvente. Isso deve nos inspirar, porque a excelência também faz parte do testemunho. E aí a gente chega na última cena de Inception, que pra mim, assim, é incrível. É o peão girando e antes que você saiba se ele vai cair ou não, tela preta. A pergunta não é respondida e é justamente aí que o Nolan vence. Genialidade. Porque ele não precisa te responder se aquilo é realidade ou sonho. A ideia já foi plantada na sua cabeça. E você acaba terminando o filme se perguntando: o que é real? O que é que eu construí para minha realidade? Será que algo está me prendendo ao passado? O que me impede de acordar disso? Essa é a marca de uma boa história. Ela continua girando na sua cabeça mesmo depois que ela termina. Então aqui fica o convite, o incentivo. Se você é alguém que consome histórias, acho que todo mundo, reflita sobre as ideias que você anda absorvendo por aí. Se você é alguém que cria as histórias, reflita sobre que ideias você está plantando na mente dos outros. Vivemos em um mundo cheio de vozes, símbolos e conceitos. E nesse mundo, quem conta boas histórias são aqueles que plantam ideias e moldam a cultura. Então, crie um propósito e consuma com consciência. Eu acho que você já entendeu, mas vale o lembrete para nunca subestimar o poder de uma boa ideia e, consequentemente, de uma boa história. Se você curtiu esse tipo de análise, esse dissecar, essa conexão entre uma reflexão de um conceito e de uma obra, aqui no caso eu trouxe cinematográfica, mas pode ser um livro também. Não esquece de deixar o like para saber se você gostou e comenta aqui se você já assistiu Inception, qual foi a reflexão que mais ficou na sua cabeça. E claro, também se inscreve e ativa o sininho para continuar recebendo os conteúdos aqui do canal. Agora que a ideia já está na sua cabeça, eu posso me despedir. Até a próxima! You sit by the window, the sun sets aglow, with a pen in your hand.
and thought